Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Melina e eu tô aqui gravando esse vídeo a pedido da professora Gisele, que é a professora atualmente da FATEC Mauá de Logística. A Gisele é uma amiga querida minha e a gente teve a oportunidade de fazer logística juntas, como colegas de classe, na FATEC da Baixada Santista e nos formamos no ano de 2007. Eu me formei em 2007 em logística, depois eu fiz posteriormente pós-graduação em administração na FGV, também da Baixada Santista, e recentemente eu realizei um curso de liderança no INSPER, um programa específico da Gerdau. Como eu me antecipando, né, então assim, atualmente eu sou gerente de marketing na Gerdau, eu trabalho na Gerdau há 6 anos, mas eu vou falar um pouquinho antes de eu chegar na Gerdau qual foi a minha trajetória. E aí, assim, a primeira dica que eu quero dar para vocês, eu fui uma aluna muito sortuda, eu sempre me relacionei super bem com os professores, com os alunos, então, assim, a faculdade também é um passo importante para a gente começar as nossas relações enquanto networking. A logística é um tipo de trabalho, aliás, todos são, né, acredito eu, que a gente tem duas opções. A gente pode ter um perfil um pouco mais analítico, onde a gente analisa um pouco mais dados e etc, e ele é necessário em todos os cargos, todas as hierarquias, mas tem um skill também que a gente fala, que é esse skill de relacionamento, e esse obviamente não é para todos, mas se vocês puderem começar a desenvolver isso já dentro da faculdade, eu acho que vai ajudar vocês e vai abrir muitas portas, principalmente nesse mundo onde a gente vive muito por trás das telas e não é uma skill muito bem desenvolvida pela maioria das pessoas ali que nasceram nos últimos anos, na última década, digamos assim. Enfim, então contando um pouquinho da minha trajetória ali na época da FATEC, eu sempre fui falante, comunicativa e etc. Nunca fui a melhor aluna, a mais disciplinada no sentido de estudar. Não sei se eu posso falar isso pra vocês, mas enfim, já falei. Mas eu sempre fui uma pessoa que prestou muita atenção na aula, que participava da aula e que sempre teve uma relação positiva com os professores. E a partir dessa relação positiva que eu tive com os professores, eu tive uma indicação de um professor também muito querido meu, que é o Álvaro Prado. Ele me indicou para um aluno também que tinha da FATEC, que fazia aula, que também fazia um curso de logística na época. E esse aluno, ele era dono de uma trading, ou seja, ele fazia importação e exportação de produtos chineses aqui no Brasil, principalmente para Cromos Embalagens, que é uma empresa que, inclusive, agora nesse período de Páscoa, que está próximo para a gente, é bem demandado. E aí ele virou para o professor na FATEC ali e perguntou: professor, você tem algum aluno que gostaria de fazer estágio na minha trading, só que eu preciso que fale inglês? E aí, obviamente, gente, eu não tenho um inglês fluente, do mesmo jeito que eu digo que eu não sou fluente nem em português, que dirá em inglês, mas eu tenho um inglês, assim, que eu consigo me comunicar, e naquela época eu já tinha também esse inglês. Nunca tinha trabalhado profissionalmente com inglês, mas eu conseguia me comunicar. Então, com a cara e com a coragem, eu tive essa indicação e fui fazer a entrevista. Então, essa acho que é a primeira dica que eu posso dar para vocês. É claro que, então assim, antes de pensar aí é minha visão, tá, gente? Antes de pensar em pós-graduação, em MBA, etc., eu correria primeiro atrás do inglês. Eu acho que o inglês dentro da logística, principalmente, é um diferencial, né? Ele te capacita para trabalhar na área de supply, no sentido de porto, enfim, importação, exportação, e aí você consegue expandir um pouco mais o teu leque. Então, eu comecei a minha experiência ali como estagiária numa trade, Santos Trading, o nome, aprendi muito ali, fiquei pouco tempo, fiquei só 6 meses, mas para mim foi extremamente importante para eu descobrir que eu sabia falar o inglês, inclusive profissionalmente, né, que basta você saber se comunicar.
O difícil do inglês dentro do âmbito profissional é você saber palavras técnicas, mas que você consegue aprender com o mínimo de disciplina, organização e empenho ali dentro do dia a dia, obviamente de curiosidade. Então, assim, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, do ponto de vista de aprendizado, né, ali dentro do dia a dia. Agora, do ponto de vista comportamental, a segunda dica com certeza vai ser o fato da curiosidade. Sejam curiosos. Eu fiquei, e aí eu já digo aqui na sequência, contando um pouquinho da minha história, do porquê que ser curioso fez diferença dentro da minha vida profissional. Eu fiquei só 6 meses, como eu disse, ali trabalhando na parte de importação numa trade. E aí eu tive a oportunidade, me inscrevi ali em vários processos seletivos de estágio e trainee em outras empresas maiores. E eu estava num processo seletivo na Whirlpool, que é detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil. Na época que eu trabalhava, ela tinha também a Embraco. E eu, numa etapa do processo seletivo ali de estágio, a gestora na época gostou muito de mim, ela me ofereceu para trabalhar, entrar na Whirlpool, ainda fazendo faculdade na FATEC em Santos, como efetivada já. Então, assim, com certeza esses processos seletivos de empresas maiores, como eu disse, o inglês também ajuda a fazer algumas etapas ali, você consegue destravar fazendo alguns assessments, né, alguns testes ali online, etc. Então, assim, entrei, foi a minha primeira grande empresa, a Whirlpool. Aprendi muita coisa dentro da Whirlpool, fiquei 5 anos lá dentro da logística, então eu trabalhei ali com parte de investimento em logística, tanto na parte ali de expedição, de entendimento de almoxarifado, comprar novas empilhadeiras. Então eu tinha que entender, fazer business cases, entender se fazia sentido fazer alguns investimentos dentro da logística. Trabalhei também com a parte de custos, então entender por que de repente eu tinha um frete que um mês era maior ou outro mês era menor, e de repente era por uma questão de mix de produtos, porque eu tive uma venda maior de repente de mais geladeira do que micro-ondas. A geladeira ocupa mais espaço dentro de uma carga. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com uma série de disciplinas, digamos assim, né, da logística. No total eu passei 8 anos na logística, é um vídeo só de 10 minutos, então eu vou encurtar, porque senão eu vou tomar aqui, vai virar entrevista. Trabalhei na Whirlpool, eu trabalhei na Bung, eu fiz a implementação da malha de distribuição da Bung e do sistema SAP. Depois eu entrei na Eldorado Celulose, que é do grupo JF. Dentro da Eldorado Celulose eu ainda entrei na logística, ali como especialista já, né? Em 8 anos eu tive uma carreira relativamente rápida, então eu entrei, virei analista júnior, analista pleno, analista sênior, depois eu virei especialista. E aí, dentro da Eldorado Celulose, foi ali que eu fiz a minha primeira transição de carreira. Então, por isso que eu falei sobre sejam curiosos, né? A logística foi essencial para minha capacitação e para minha transição de carreira. Eu não fiz transição de carreira porque eu não gostava de logística, mas porque eu tive um convite de um desafio de ter a oportunidade de enxergar o fluxo de um outro ângulo. Então, eu fui trabalhar numa área que se chama excelência comercial, que tem ali a parte de revenue, que a gente fala, né? Então, pricing, inteligência de mercado e planejamento comercial. E, obviamente, eu só consegui entrar nessa área porque eu tinha muito conhecimento de logística. Porque dentro da celulose, o diferencial é a logística. Então, toda a malha é o que vai me dizer se eu vou ter mais margem ou não, se aquele cliente ele é melhor para eu vender ou não. E aí fiquei durante 5 anos ali dentro da Eldorado. Foi um momento de muito aprendizado, ainda dentro dessa carreira ali de excelência comercial. E depois eu fui para a Gerdau, que é a empresa que eu trabalho atualmente, ainda na área de pricing. Dentro da Gerdau eu fiquei durante muito tempo na área de pricing. Foi uma área assim também que eu me apaixonei, mas como eu disse, sem condições nenhuma de trabalhar na área de pricing, sem saber de logística, porque para você precificar, você precisa entender a cadeia.
Então, você, na verdade, tem que ser extremamente detalhista em entender qual que é o melhor preço. E aí tem ainda mais uma disciplina que entra, que é a parte de tributação, que também faz parte do dia a dia de uma pessoa de logística, né? Que trabalha em supply, enfim, o que quer que seja. E aí, o ano passado, eu fiz mais uma transição, não é exatamente uma transição de carreira tão brusca quanto eu tive da logística para excelência comercial, mas o ano passado eu tive um convite para assumir a gerência de marketing. E aí, dentro da gerência de marketing, eu tenho várias sub-áreas, como se fosse assim, e volto novamente para o meu conhecimento ali de logística, porque eu tenho uma área de planejamento de vendas e planejamento da demanda. Então, eu tenho que indicar ali o quanto que eu preciso de abastecimento, eu preciso indicar ali se eu preciso comprar ou não mais um produto, eu preciso indicar ali qual que vai ser o meu volume de vendas para os próximos meses. Então, assim, como eu disse, eu não estou em supply, na logística, mas eu trabalho, obviamente, faço parte do fluxo e tenho interações frequentes ali, mensais, com o time de supply. Só que, obviamente, hoje, como eu tenho uma posição ali de gerência, né, gerência da Gerdau, de marketing na Gerdau, da Comercial Gerdau, que é um canal de distribuição, eu tenho ali uma responsabilidade multidisciplinar. Então, eu sou responsável por um pilar ali de planejamento de vendas, eu sou responsável por um pilar de trade de comunicação, por um pilar ali de cliente, de customer experience, e aí, novamente, né, se eu tenho uma nota ruim, de repente, do cliente, eu preciso entender qual que é o contexto muitas vezes, a maior parte do NPS, ele vem ali muito voltado para logística, né, em função de entrega, prazo. E é isso, gente, aqui queria deixar, é difícil falar dentro de 10 minutos, né, no começo eu achei que não ia tomar todo esse tempo, mas espero que eu tenha conseguido inspirar vocês e trazer o quão é importante a logística aqui dentro do nosso dia a dia. Obrigada, um abraço para vocês, um beijo, Gi, e obrigada pelo convite. Tchau, tchau.